Deus quer que você aproveite a sua vida. Quer que você saiba quem você é em Cristo para ter paz e ter alegria em todo o tempo. Hoje nós vamos falar sobre alegria e contentamento. Falamos muito sobre a alegria, mas talvez não muito sobre o contentamento. Nós estamos fazendo hoje uma série sobre a vida mais profunda. Só não dê este nome para não assustar as pessoas, sabe? Nós estamos falando sobre aprender a viver mais fundo e não ser apenas um crente raso e superficial que fica todo preocupado com o que as pessoas querem, pensam e sentem. E que busca a Deus apenas pelo que Ele pode fazer por eles, mas nunca apenas por quem Ele é. E a Bíblia diz em Romanos 14:17 que o reino de Deus não é questão de ter a comida e a bebida que se deseja. E acredite em mim, é muito mais do que apenas comida e bebida. Há todo um princípio ali de que o reino de Deus não é apenas eu tentar conseguir tudo o que eu quero, mas o reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, eu cheguei a um ponto da minha vida em que, embora não tivesse nenhuma razão real para estar infeliz, ainda assim eu estava infeliz e Deus me mostrou que eu era uma cristã superficial, sem nenhuma profundidade. E a profundidade leva tempo. Quero que você se lembre disso. A profundidade não é algo que você recebe rapidamente, leva tempo. Nós falamos de raízes e a Bíblia diz que nós devemos ter raízes embaixo e frutos em cima. Então toda árvore que está carregada de frutos, se os seus galhos são muito longos, então suas raízes descem profundamente no solo. E eu poderia acrescentar que essas raízes têm que ser firmadas antes que você veja o fruto. Nós entendemos tudo invertido. Queremos fazer coisas vistosas, queremos estar no comando de algo, queremos estar nas plataformas, nós queremos mais dinheiro, queremos casas maiores, nós queremos várias coisas, queremos o que queremos. E, no entanto, se não tivermos raízes, enraizados e fundamentados em Cristo, enraizados e fundamentados em seu amor, se nós não conhecermos a Ele, em vez de saber o que Ele pode fazer por nós, então, seremos uma grande bagunça. Sabe, eu realmente me incomodo quando uma pessoa jovem, na igreja ou no mundo, sem ter tempo para amadurecer ou crescer, de repente é jogada em uma posição de destaque. Porque esta é uma das coisas mais perigosas que nós fazemos com as pessoas. Porque elas absolutamente não têm um fundamento em suas vidas para como lidar consigo mesmas, como resistir à tentação e passar por dificuldades. Não estou dizendo que nenhuma delas é bem-sucedida, mas todos ouvimos histórias de terror o tempo todo sobre pessoas que começaram a representar Deus e em pouco tempo já estão cedendo a todas as mesmas pressões que o incrédulo cederia. E isto é simplesmente porque elas foram promovidas muito rápido. A Bíblia nos ensina a não colocar o novo convertido em uma posição de liderança. E ouço o que a Amplificada diz, para que não fiquem estupefatos e orgulhosos. Alguém aqui já viu um cristão estupefato em algum lugar? E então, Deus demorou um bom tempo na minha vida, eu vou admitir muito mais tempo do que eu queria, sabe? Para construir uma fundação na minha vida e me colocar enraizada e firmada em algumas coisas. Não que eu já tivesse chegado, mas quando tudo começou a crescer e eu já estava na frente de mais pessoas, eu já tinha uma base muito sólida. E uma das coisas que Deus demorou muito para me ensinar foi que eu não poderia fazer absolutamente nada sem Ele. E que qualquer coisa boa, ainda me lembro de onde eu estava sentada, o quarto onde eu estava sentada, na beira da minha cama, e Deus falou isso comigo um pouco antes do nosso ministério começar a crescer. Foi antes de chegarmos à televisão. E isso foi o que veio ao meu coração. Você deve sempre se lembrar de que qualquer coisa boa que acontece através de você só significa que eu lutei com você por tempo bastante para arrancar um pedacinho mais da sua carne para que eu possa mostrar a minha glória. Então certifique-se de não levar o crédito, porque vou te dizer, pode levar anos e anos e anos para se construir algo
mas tudo pode desabar da noite para o dia. Amém? Bem, você deveria bater palmas e dar glória a Deus. Então, quero que você pense sobre a sua fundação. Quando você tem uma base forte, você pode permanecer estável nas tempestades. A Bíblia fala dos cristãos que não ficam firmes nas tempestades. Diz que eles cresceram muito rápido, mas não têm raízes. Dave e eu estivemos envolvidos na construção de 2 casas em nossas vidas. E íamos lá todos os dias e víamos o progresso desde quando cavaram um buraco no chão. Mas nós nunca convidamos ninguém para vir e ver a fundação, sabia? Qual é o meu ponto? Não há nada de empolgante nas fundações. Não há nada de empolgante em cavar. E não sei se você reparou, mas a maioria das coisas preciosas, metais preciosos, joias preciosas, Deus escondeu todas elas em montanhas, colinas e em lugares profundos, onde você tem que cavar para pegá-las. Eu posso te garantir que isso vai demorar um pouco. Vamos lá. Veja, é preciso um pouco de perfuração para Deus chegar onde Ele quer estar nas nossas vidas, porque às vezes, quando Ele está tentando nos enraizar, Ele tem que bater na pedra. E é preciso haver um pouco de explosão. Sabe, todos nós somos diamantes brutos, mas os diamantes têm que ser polidos, 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 polidos e polidos. Todos temos potencial. Deus tem algo para cada um de nós fazer, mas honestamente, sem essa base forte, sem se estar profundamente enraizados em Cristo. Eu não sei se você estava aqui ontem de manhã, quando eu li as Escrituras de Efésios 3, começando no verso 16 ao 20. Estamos muito familiarizados com o verso 20. Deus é capaz de fazer extremamente, abundantemente, mais e além de tudo o que esperamos, pedimos ou pensamos. E a multidão aplaude porque amamos isto, mas tudo começa no 16, como nós precisamos orar para sermos fortalecidos com todo o poder e força no homem interior através do Espírito Santo habitando no nosso mais profundo ser e personalidade. Então ele continua a falar sobre a importância de se estar enraizado e fundamentado no amor de Deus, para conhecer a altura, a profundidade, o comprimento, a largura do amor de Deus por nós. E então ele continua dizendo que você pode conhecer e experimentar esse amor por si mesmo. Muito mais do que mero conhecimento, nós precisamos experimentar estas coisas. E então, o verso 20 diz, agora, aquele que é capaz de fazer extremamente, abundantemente, mais e além. Eu nunca, em todos os meus anos de ensino, nunca reparei ou prestei tanta atenção ao agora. Isto é poderoso porque está realmente dizendo que essas coisas boas não vão acontecer até estarmos enraizados e fundamentados no amor de Deus, sabendo que Ele é mais importante para nós do que qualquer coisa, que nada e ninguém pode tomar o lugar dele e que Ele é muito mais importante do que qualquer coisa que Ele poderia dar a nós. Dois testes pelos quais você tem que passar em relação ao dinheiro e às coisas. Como você age quando não tem nada e como você age quando tem muito. E ambos são testes de boas medidas. Amém? Ainda estamos falando sobre viver uma vida mais profunda. Ir mais fundo em Deus, estar disposto a estar enraizado e firmado nele. Então vamos dar uma olhada em algumas escrituras em Colossenses 2:7. Tendo as raízes do seu ser firmemente, profundamente plantadas nele, fixas e fundadas nele, sendo continuamente construídos nele. Quantos nele você pode colocar numa frase? Tornando-se cada vez mais confirmados e estabelecidos na fé, como lhes foi ensinado, abundando e transbordando nele com ação de graças. Sabe, acho que quando nós realmente soubermos quem somos nele, aprendermos a apreciar, realmente apreciar o que Deus fez por nós, nós vamos parar de murmurar e reclamar sobre todas as coisas que nós não temos e que gostaríamos de ter e que todo mundo tem e que queremos tanto que achamos que não seremos felizes sem elas, sabe, gente? E se esse for o caso, então a nossa alegria não está nele. Somos chamados para desfrutar Deus. Não para ter medo de Deus, mas para desfrutar Deus.
Ele é a vida. Sem Ele não existe vida. Então, como eu posso desfrutar a minha vida se não vou desfrutar Deus? Uma das razões pelas quais eu escrevi o livro Deus Não Está Bravo com Você é porque acho que muitas pessoas têm esse pequeno, sorrateiro e vago medo de que Deus não esteja satisfeito com elas e que Ele está pelo menos um pouco irritado ou bravo ou com raiva, porque nós não somos exatamente o que deveríamos ser. Nesse caso, não conseguimos desfrutar Deus. Precisamos saber o quanto Ele nos ama, quão misericordioso Ele é, estando enraizados e fundamentados em seu amor. Agora, em Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2, a Bíblia diz que devemos estabelecer nossa mente e mantê-la focada nas coisas lá do alto. Se vocês foram levantados com Cristo para uma nova vida, compartilhando da sua ressurreição dos mortos, mire e busque os ricos tesouros eternos que são do alto, onde Cristo está sentado à mão direita de Deus. Estabeleça sua mente e a mantenha focada nas coisas que são do alto, não nas coisas que são da terra. Isso não significa que vamos ficar sentados o dia todo com a cabeça nas nuvens. Muitas vezes não sabemos o que as coisas significam, então não aprendemos nada com elas. Nós passamos os olhos por elas e apenas continuamos nossos negócios. Mas eu realmente creio que isso significa que isso é um convite para termos uma mente focada, estabelecendo nossas mentes e mantendo-as na direção em que Deus quer que estejamos. Eu disse na noite passada e hoje pela manhã que eu estava muito cheia, nesse ano do começo ao fim, com o desejo. Sabe, nós temos que colocar nossa casa em ordem. Nós precisamos, é hora de vivermos no propósito. Em vez de esperar até sentirmos vontade de fazer o que é certo, sabe, precisamos aprender a viver com propósito. Nós estabelecemos nossa mente, a mantemos definida naquilo que acreditamos ser o objetivo de Deus para nós. E a Bíblia diz que o objetivo dele não é que nos concentremos nas coisas, em tudo o que queremos, em tudo o que precisamos. Não é a promoção, não é o sucesso, não é o dinheiro, não é estar no púlpito da igreja, não é casar, não é nada disso. O que nós precisamos fazer é nos concentrar em saber quem somos em Cristo e assim ter paz e alegria dentro de nós. A vida interior é mais importante do que o que está acontecendo à nossa volta. Será que alguém aqui sabia disso? Não importa o que você tenha, se você vai para a cama à noite e está infeliz. Sabe, eu me lembro, isso é realmente uma infelicidade de alto nível. Eu me lembro de ir para a cama à noite e estar tão infeliz que queria que já fosse hora de me levantar. E quando me levantava, eu estava tão infeliz que queria que fosse hora de ir para a cama. Esse é realmente um caso de extrema infelicidade. Talvez você nunca esteve tão ruim assim, mas... E não era por causa das minhas circunstâncias, realmente não era. Era porque eu não estava realmente feliz aqui dentro de mim. Então, eu era filha de Deus, eu já estava a caminho do céu, eu já era legalmente uma cidadã do reino de Deus, mas eu realmente ainda não estava vivendo no reino de Deus. Eu ia à igreja, mas eu não sabia quem eu era em Cristo. Eu passava mais tempo culpada e condenada do que qualquer outra coisa. Eu não gostava de mim mesma, eu não tinha um bom relacionamento comigo mesma, eu não tinha paz, eu não tinha alegria. E eu estou aqui para te dizer, e para quem mais quiser ouvir, sabe, que não importa o que você tenha, se você não tiver justiça, paz e alegria, então você não está vivendo no reino. E eu não estou falando sobre ter isso de vez em quando. Estou falando de viver isso, de que mesmo quando você realmente erra, ainda ser capaz de dizer: Deus, sinto muito por ter feito isso, eu sou grata pelo seu perdão, eu quero que você me ajude a crescer, mas eu não vou perder o meu tempo e arruinar este dia, chafurdando em torno da culpa e da condenação, porque esta não é a sua vontade para mim. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Agora, isso é o que eu quero dizer quando eu digo viva mais profundo. Não seja tão superficial. Eu me sinto tão culpada. Eu realmente sinto que Deus não me ama, sabe? E eu sinto tanta pena de mim mesma. Eu sinto que eu nunca terei um avanço. Eu sinto que nada de bom acontece comigo. Bem, esse é o seu problema, doçura.
Com todo o amor de mamãe que eu consigo reunir, esse é o seu problema. Eu sinto, eu quero, eu acho. Mas o que você sabe? O que é que você sabe? Eu não estou falando de intelecto, eu estou falando de conhecimento e de revelação dada a nós pelo Espírito Santo. Eu sei que Jesus morreu por mim, Ele tomou os meus pecados e eu fui feita a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém. E eu não estou sugerindo de forma alguma que tenhamos uma atitude desleixada em relação ao pecado, mas eu posso te dizer, quando você sabe o quanto Deus te ama e o que Ele fez por você, isto vai te motivar a pecar muito menos do que você já pecou durante toda a vida. E eu acho que ter medo do pecado é uma das coisas que nos atrai para Ele. Eu estou com tanto medo. Mas veja, a questão é que tudo que nós vamos fazer de errado, Jesus já pagou por isso, sabe? Mas, queridos, isso já foi resolvido. Ele já sabe de cada coisa que você vai fazer antes mesmo que você as faça. E Ele te ama mesmo assim. Então, a paz não pode ser baseada em nossas circunstâncias? Então, preciso definir minha mente todos os dias. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida hoje, eu espero que tudo corra do meu jeito, mas pode ser que não seja assim. Porque, sabe, esta não é a vida real o tempo todo, mas quer saber, eu vou ter um ótimo dia. Sabe por que sei que vou ter um ótimo dia? Porque eu já decidi que vou ter um ótimo dia. Porque eu ter um bom dia e ser pacífico e aproveitar esse dia não está baseado no que me acontecerá durante alguns momentos do dia, mas é baseado em saber o que há do outro lado de uma tempestade. A primavera sempre vem depois do inverno. Sempre. Você nunca tem inverno, e depois inverno, e depois inverno, e depois inverno. Alguns de vocês pensaram, eu tenho? Bem... Nós precisamos dizer, eu hoje vou ser pacífico de propósito. Eu não sei tudo o que pode acontecer entre mim e o Dave, eu espero que ele se comporte bem durante todo o dia. E sabe, ele começou bem nesta manhã. Eu ganhei alguns deliciosos abraços e foi muito bom. Está sendo bom ainda. Você nunca sabe exatamente como alguém vai te tratar durante o dia, sabe? Você nunca sabe se você vai estar esperando alguém encorajar e, em vez disso, alguém vem e te desencoraja. Não sabemos exatamente. Estamos lá fora e passamos por várias pessoas o tempo todo. Não conseguimos controlar tudo o que elas fazem, mas podemos controlar a nossa resposta ao que elas fazem. Vamos lá. Não precisamos permitir que o mau humor de outra pessoa roube o nosso bom humor. Quantos de vocês estragam o seu dia por ter um chefe mal-humorado? Sim, eu nem vou pedir para você levantar as mãos, mas eu já posso ver. Quer saber, você ficar infeliz hoje não vai fazê-lo ser mais legal amanhã. O diabo sempre arma para que fiquemos chateados. Ele sabe o que nos incomoda e garante que nos deparemos com aquilo, e Deus não vai nos livrar dessas coisas, porque Ele tem um objetivo maior, o qual é, Ele não quer remover todos os obstáculos, Ele quer que nós enfrentemos isso como a águia e digamos, eu não vou fugir disso, eu vou permitir que Deus use isso na minha vida para me tornar uma pessoa melhor. A maioria das pessoas mal-humoradas que Deus traz para a sua vida, Ele as está usando para polir os lugares ásperos em você. Sabe, não ore, Deus me ajude a amar todo mundo. Não ore desse jeito se você não está esperando receber algumas pessoas snobs na sua vida. Eu só quero amar todo mundo, ok, bem, vamos ver se você quer mesmo ou não. Jeremias 17. Quantos de vocês acreditam em mim quando eu digo que se vocês definirem suas mentes bem cedo, veja, é bobagem esperar que tudo corra exatamente do jeito que você quer todos os dias, sabe?
Essa é uma expectativa irrealista e você vai ficar desapontado o tempo todo? Agora, não estou profetizando más notícias, não estou dizendo que todos vão ter um péssimo dia. O que eu estou dizendo é que não importa quais sejam as suas circunstâncias, você não precisa ter um dia ruim. Se você pensar nisso de uma maneira diferente, a Bíblia diz: sejam alegres em todos os tipos de provações e tribulações, sabendo que a aprovação da sua fé produz paciência. Sabe o que eu descobri? Eu tive provas por anos e elas produziram em mim várias coisas antes de chegar à paciência. Mas sabe o que é realmente bom? A paciência estava lá. Mas havia muitas pedras e tivemos que perfurar primeiro. Tem alguém comigo? Havia muitas pedras no solo, tivemos que perfurar para chegar às coisas boas. Cada um de nós aqui tem todos os frutos do Espírito em nós, se somos crentes em Cristo Jesus. Você tem amor, alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade, mansidão, benignidade, humildade e domínio próprio, tudo em você. Pare de dizer que precisa disso, você não precisa, você já tem. O que você precisa fazer é acessar isso e andar nisso. Jesus nos deu a paz, então Ele nos diz para crer que você tem esta paz, e então pare de permitir-se ficar perturbado e chateado. Define em sua mente: hoje eu vou ter paz. Isto significa que se alguém disser algo que eu não gostar, eu vou perdoar o mais rápido que eu puder perdoar, porque não quero perder minha paz. E eu acreditarei no melhor em vez de pensar que estão tentando ferir-me de propósito. Eu vou crer no melhor, porque ainda que tenha um motivo ruim, eu permanecerei realmente feliz se eu crer no melhor. E meu objetivo é ser feliz. Amém? Se você quer realmente aproveitar a sua vida, então precisa determinar todos os dias: este é o dia que o Senhor já fez e eu vou. Nós citamos tanto esta escritura, mas o que isso realmente significa? Significa que eu vou me levantar e eu vou dizer: este é o dia que Deus me deu e é um presente precioso dele. Eu tenho mais um dia para estar vivo nesta terra, não sei o que está por vir nesta manhã, então não desperdiçarei o meu último dia aqui na terra sendo infeliz, amargo, triste e deprimido. E eu sou muito grata por todas as pessoas em suas casas e lugares diferentes, assistindo pela TV, e eu realmente oro para que você leve essas mensagens a sério, sabe? Em seu coração. E entenda que Deus quer que você aproveite sua vida. Ele quer que saiba quem você é em Cristo para ter paz e ter alegria em todo o tempo. Temos que parar de pensar bem, isso é impossível. Não, isto não é impossível. Desde que saibamos que as coisas que Deus dá para nós não precisam serem afetadas pelas circunstâncias e pelas pessoas ao nosso redor. Eu sei que isso demanda muito, leva muito tempo para se chegar lá, mas sabe, é para lá que eu estou indo. E eu posso não ter chegado lá até desfrutar, mas eu vou me encontrar com
precisa temer dirigir para ir trabalhar todos os dias. Não precisa temer lavar os pratos e temer lavar as roupas e temer ir ao mercado, sabe? Você pode realmente desfrutar isso. Você pergunta, conte-me como? Vou te contar. Certo, neste fim de semana eu tenho 3 mensagens hoje à noite, amanhã pela manhã e à tarde também. E eu vou pregar sobre alegria e satisfação. Mas, muito mais do que falar sobre alegria, eu vou falar sobre satisfação. Sobre como desfrutar sua vida, não somente nas férias, ou numa festa, ou fazendo compras, ou aqueles raros dias quando algo realmente super empolgante acontece com você. Porque todos nós sabemos que estes são, podemos dizer que acontecem de vez em quando nas nossas vidas, mas nós não vivemos no topo da montanha o tempo todo, não é mesmo? Muito na vida, a maior parte da vida, é muito comum. É se levantar, ir para a cama, ir trabalhar, voltar para casa, lavar os pratos, trocar o óleo do carro, cortar a grama, ir ao supermercado, lavar as roupas, fazer a comida, ver todo mundo comer, limpar a bagunça. E no dia seguinte ir trabalhar e... Eu acredito que haja uma forma, através da ajuda de Deus, que nós podemos desfrutar cada coisa que fazemos. Por exemplo, se eu chegasse aqui e dito, quantos gostam de dirigir para ir ao trabalho no trânsito? Quantos gostam de lavar as roupas? Quantos aqui gostam de limpar a casa? Que Deus abençoe vocês duas que gostam de limpar. Que tal o supermercado? Quantos gostam de ir ao supermercado? Ok. Bem, eu poderia falar de algumas coisas que eu não sou uma pessoa da manhã. E quando eu acordo, meu primeiro pensamento não é pular da cama e dizer que dia lindo, bom dia todo mundo. Eu tenho que ser honesta e dizer, primeiro eu penso, oh meu Deus, eu não quero me levantar dessa cama. Ai, eu não quero me levantar. Mas Deus tem me mostrado algumas coisas que eu vou compartilhar neste fim de semana, que eu acho que pode mudar muito disso na sua vida. E eu estava em uma loja há algumas semanas, e era uma loja de roupas e eles estavam fazendo a minha transação e havia algumas senhoras de pé, bem lá no fundo da loja, e eu diria que elas eram idosas, mas é provável que elas tenham a minha idade, então eu não vou dizer isso. Mas então, digamos que elas pareciam idosas e eu não, vocês entendem. É melhor concordar, hein? Porque eu trabalho muito duro nisso. E uma perguntou para a outra assim, então, ela perguntou, como você está? E ela respondeu, eu estou suportando. Ela virou para outra e você como está? E ela disse, eu estou do mesmo jeito, estou suportando. Eu pensei, sabe, isso é realmente triste, mas é a história da maioria das pessoas, sabe? Sobreviver, suportar. E Deus realmente tem muito mais do que isso para nós. Não existe nada sobre Deus que seja apenas sobreviver. Ele é o Jeová El Shaddai. O Deus o que? Mais que suficiente. Não apenas quase suficiente, mas mais do que suficiente. Agora, quero trazer este ponto que todos aqui têm alegria. Se você tem Jesus, você tem alegria, claro. Ela está em você, está no seu espírito. Mas Satanás trabalha muito duro para tentar impedi-la de sair. Ou que nós
Sintamos alegria, porque a alegria do Senhor é a sua força. Eu creio que a alegria é poderosa, eu creio que a alegria é cura. Eu acho que as pessoas mais felizes são aquelas que se sentem melhor. Amém? E, portanto, eu acho que nós precisamos ser tão alegres quanto pudermos, e a alegria é algo que vai da hilaridade até um calmo deleite. Então, ser alegre não significa que você vai passar o dia rindo e gargalhando pelo seu caminho na vida, mas significa que você tem um calmo deleite sobre a sua vida. Agora, pessoas diferentes, personalidades diferentes. A minha filha, uma das minhas filhas, eu tenho duas, ela é muito forte. I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. Não me lembro todos os tipos, mas quando eu estudei sobre personalidades, ela poderia ser chamada de sanguínea. Ela é uma pessoa da manhã. Bom dia, pessoal, como vocês estão? E ela fica tão entusiasmada com as mais simples e pequenas coisas. E eu te garanto que não é porque ela é mais espiritual do que qualquer outra pessoa, ela é uma garota espiritual, ela ama a Deus e ensina a palavra, mas ela é muito disso é a personalidade. Então precisamos aprender que as nossas personalidades são diferentes. E outro dia ela esteve na minha casa, então ela foi embora, de repente ela me liga e disse: "Oh, eu estou no shopping, eu vim comprar mais umas luzes depois que eu saí da sua casa, e eu fiquei tão entusiasmada que eu quase hiperventilei, mamãe." Agora, sabe, eu gosto do Natal, gosto das minhas luzes, mas eu não vou hiperventilar por causa delas. Então esta realmente não é a minha personalidade. Amém? Então, quando eu digo que você pode desfrutar todas as partes da sua vida, eu não quero dizer que você tem que ser necessariamente como ela é, ou talvez como outra pessoa. Quantos de vocês conhecem alguém que é assim empolgado demais e animado sobre tudo? Bem, eu acho que se você não é do tipo forte e colérico, mas do tipo melancólico, tranquilo, eles não te dão nos nervos às vezes. Porque, sabe, no caso da minha filha, você deve estar pensando: dá um tempo. Ninguém hiperventila por causa das luzes de Natal. Bem, ela faz isso. Satisfação. Deixe-me fazer uma pergunta. Você fica realmente feliz vendo seus filhos sendo alegres? Ok, certo. E você fica feliz ao vê-los tristes e deprimidos? E resmungando e reclamando? Com medo e temendo e preocupados e cheios de ansiedade? Bem, se nós, como seres humanos, nos sentimos assim sobre os nossos filhos, como você acha que Deus se sente? E um dos problemas que as pessoas têm, não todas as pessoas, mas algumas pessoas, eu tive este problema, elas realmente não acham e nem sabem que Deus permite que elas desfrutem suas vidas. Agora, eu tive a infância perdida. Eu não consegui fazer isso muito bem porque eu estava em uma situação abusiva e não havia nada de feliz na minha casa. E eu me lembro de realmente me meter em problemas por apenas rir e, às vezes, brincar. Pare com isso, meu pai dizia. E assim, então, parecia que eu agradava mais as pessoas se eu estivesse trabalhando. Então, eu apenas achava que trabalhar era melhor do que desfrutar.
Então, até eu ter quase 50 anos, na verdade eu me sentia culpada quase todas as vezes que eu estava desfrutando a mim mesma, sabe? Porque achava que deveria haver algum trabalho que eu deveria estar fazendo. Agora, se eu estou certa, há algumas pessoas nesta conferência aqui hoje, e eu estou certa, há alguém nesta conferência. Talvez haja muitas pessoas aqui que, se eu não disser isso para você, você vai ficar sentado aqui e não vai aproveitar toda a conferência, porque você vai ficar pensando em todas as coisas que talvez deveria ter ficado em casa para fazer. E aquilo vai estar esperando por você quando você voltar. Vou deixar você levantar a mão a meio mastro, assim, ó. Bem, algumas centenas de pessoas. Certo, agora que sentido isso faz? Sabe algo que eu aprendi? A sujeira estará lá amanhã. Agora, não acho que ela precisa ficar lá para sempre, mas isso não significa que você nunca pode fazer uma pausa no trabalho. Na verdade, você vai trabalhar melhor e com muito mais eficiência se você fizer pausas e fizer as coisas que você gosta. Finalmente cheguei ao ponto onde eu faço pequenas pausas de 5 minutos ao longo do dia. Eu costumava ir de uma coisa para outra, para outra, para outra, para outra, para outra, para outra. Eu cheguei ao ponto onde, depois de me exercitar, eu treino com personal segunda, quarta e sextas-feiras e eu fico cansada quando treino. Antigamente eu corria para o chuveiro, tomava um banho, começava a arrumar o meu cabelo, fazer aquele monte de coisa, sabe? Agora não, eu vou para a minha poltrona. Eu me assento bem confortável. Por 5 ou 10 minutos me recupero do tempo. Depois eu vou para a próxima coisa. É isso aí. E você vai ficar surpreso com estes 5 minutos de mini pausas, como eles podem restaurar e refrescar você e te ajudar literalmente a desfrutar o seu dia, mesmo que muito disto seja cuidar de coisas tão comuns. Agora nós vamos analisar 4 escrituras. Eu quero que olhemos para elas seriamente, porque quando Deus começou a me ensinar que Ele queria que eu realmente desfrutasse a minha vida, que eu não fui criada só para trabalhar, produzir. Estas foram algumas das escrituras para onde Deus me conduziu, que foram realmente reveladoras. João capítulo 10, verso 10. E esta realmente é muito importante para mim, por isso chamamos o nosso programa de TV de Desfrutando a Vida Diária. E foi simplesmente muito difícil para mim, naquele tempo, aprender como fazer isso. E para alguns isto pode parecer tolice, mas para quantos de vocês isso não parece tolice e você sabe exatamente do que eu estou falando aqui? Ok, bem a maioria, então, graças a Deus, estamos com a mensagem certa. João 10, 10. O ladrão vem tão somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim. Quem está feliz por Jesus ter vindo? Eu amo a forma como isso foi colocado aqui. Aqui está o que o diabo veio fazer, mas eu vim para que vocês possam ter e desfrutar a vida, não apenas tê-la, mas desfrutá-la. E que a tenham em abundância completa até que ela transborde. Todos digam, eu vou desfrutar minha vida. Veja, nós vivemos uma vida natural, mas Deus adiciona um sobre a ela. Você pode viver o seu dia a dia de forma comum, você pode até mesmo ter um problema e ainda desfrutar a si mesmo.
Como devo fazer isso? Nós falaremos hoje à noite um pouco sobre perspectiva, porque muito da vida é sobre como nós decidimos olhar para ela e nós temos que tomar esta decisão. Amém? Certo. Observe a frase que diz abundância, completa e transbordante. Não apenas o suficiente para que você possa sobreviver, não apenas, eu estou suportando, mas alegria suficiente para si, mais um tanto para respingar noutras pessoas, o que vai deixá-las com um pouco de fome e sede daquilo que você tem. Jesus ensina as pessoas a permanecer nele. João capítulo 15 é sobre permanecer nele. Se vocês permanecerem em mim, a minha palavra permanecer em vocês, vocês pedirão o que quiser que eu farei. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão muitos frutos. E ele continua dizendo assim, por 10 versículos, sobre permanecer. Permaneçam no meu amor. Permanecer significa viver, habitar e ficar, ou significa descansar. Descansar, habitar em Jesus. Então, no versículo 11, ele diz, eu lhes tenho dito isso. Todas essas coisas sobre permanecer, ele disse, eu lhes tenho dito isso para que a minha alegria esteja em vocês e para que a sua alegria seja completa. Então, não acho que vamos ter satisfação se não aprendermos a descansar em Deus. Você não pode se preocupar e ficar ansioso e desfrutar a vida ao mesmo tempo. Amém? E você não pode se esgotar e ficar tão cansado que não consegue se mover o tempo todo e desfrutar sua vida. Nós temos que ter algum equilíbrio em nossas vidas. E a satisfação é uma grande parte do que nos ajuda a nos recuperar e passar pelos momentos difíceis da vida. A Amplificada diz, eu lhes disse essas coisas para que a minha alegria e deleite estejam em vocês. E que a sua alegria e deleite possam ser de plena medida e completa e possa ser transbordante. Então, João 16, 24, diz, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Agora peçam e vocês receberão e a sua alegria será completa. A Bíblia Amplificada diz, peça e receba para que a sua alegria possa ser cheia. E eu acho que nós pedimos muito, mas nós não temos tempo de parar e receber. Obrigada. Está tudo bem, pense nisso, eu quero que você pense nisso. Porque nada faz o diabo ficar mais bravo do que quando você aprende como desfrutar a si mesmo em qualquer tipo de situação. Você não precisa temer dirigir para ir trabalhar todos os dias. Não precisa temer lavar os pratos e temer... The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. lavar as roupas e temer ir ao mercado, sabe? Você pode realmente desfrutar isso. Você pergunta, conte-me como? Vou te contar. Na verdade, estou tendo dificuldade para me segurar, mas eu vou fazer você esperar. Peça e receba para que a sua alegria seja completa. Há muitas pessoas que não são muito boas em receber. Você não acha realmente ruim quando você vai dar algo para uma pessoa e ela começa a dizer não. Eu digo, você pode aceitar isso? Só aceite, por favor. E muitas vezes nós não sabemos receber de Deus. Veja, alguns de vocês, hoje à noite, precisam receber a misericórdia de Deus. É um presente gratuito. Mas você ainda está com raiva de si mesmo por algo que você fez há um ano atrás. E você pede perdão para Deus e acredita que Ele já te perdoou, mas você não se perdoou porque você não recebe a misericórdia de Deus.
Misericórdia é Deus sendo bom para você quando você não merece. Se você compreender o que é misericórdia, você vai se alegrar. E então, em João 17, verso 13, ele diz, bem, eu vou ler as duas para vocês, a NVI e a amplificada. Agora, Pai, eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles possam ter a plenitude da minha alegria em si mesmos. Mas agora, vejamos na amplificada. E agora estou voltando para ti, digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que a minha alegria seja cheia, completa e perfeita neles, para que possam o quê? O quê? Oh, meu Deus! Você quer dizer que isso não se trata apenas de uma coisa de fé, mas ele realmente quer que nós experimentemos sua alegria e que experimentemos o desfrutar a vida. Sabe, eu sou muito a favor da fé e do crer pela fé e esperar pela fé, mas, sabe, chega um tempo em que eu quero receber também. Eu quero ter a experiência de receber, eu quero ser capaz de dizer a alguém que isso é real e que a espera vale a pena. Vamos lá. Eu quero que o meu deleite seja cumprido neles e que a minha satisfação seja aperfeiçoada em suas próprias almas. Quão felizes nós achamos que Jesus é? Ele está dizendo, eu quero que você seja tão feliz quanto eu sou. Eu quero que você tenha um tipo de alegria que eu tenho. Eu quero que você desfrute a sua vida tanto quanto eu desfruto a vida. Eu não sei de você, mas isso parece tão bom para mim. E eu creio que a aprendizagem sobre a alegria é muito, muito importante. Nós precisamos crer que Deus quer que desfrutemos nossa vida. Alguém pode dizer, Deus quer que eu desfrute minha vida? Mas, obviamente, nós não podemos viver de férias. E alguns aqui não gostariam disso porque você tira férias para se preocupar com seus problemas. Nós precisamos de coisas especiais em nossas vidas. E às vezes você chega ao ponto em que apenas se sente assim, Deus, eu realmente preciso que você faça algo por mim. Mostre-me algo. E não importa o que você é ou o que você faz, todos nós chegamos a esse ponto às vezes. Eu acabei de passar por um período em que eu disse, ok, Deus, eu tenho feito pela fé até aqui por um longo tempo. Senhor, eu preciso que você faça algo especial para mim. E não há nada de errado nisso. Pedir a Deus que faça algo especial para você, quando sente que está realmente no ponto onde você precisa disso. Eu orei sobre isso por alguns dias. E, na verdade, 3 ou 4 coisas aconteceram desde então. Talvez não significaria muito para você, mas eu sabia que era um sinal de Deus para mim. Você não ama quando Ele faz esses pequenos sinais? Eu estou aqui, estou te ouvindo, estou cuidando de você. E muitas vezes o que fazemos, nós ficamos com raiva das pessoas, porque elas não estão nos dando o que nós achamos que nós gostaríamos de ter, em vez de irmos para Deus e pedir que Ele nos dê as coisas. Vamos lá, ouça-me. Eu estou com raiva do Dave, porque ele não fez isso, ele não fez aquilo, sabe? Eu fiz isso por anos e anos e anos. Eu posso dizer que isso é inútil. Isso não vai mudar a pessoa com quem você se casou. Não adianta culpá-los por sua falta de alegria. O Senhor me disse uma vez, pare de colocar em Dave a responsabilidade pela sua alegria. Vamos lá, alguém pode ser liberto com isso hoje?
Uma mulher, depois de uma conferência, não havia pregado sobre isso há muito tempo, mas ela então veio e me agradeceu por incentivá-la a desfrutar a sua vida. Eu sinto que pode haver pessoas assim aqui, porque eu creio com todo o meu coração que o que Deus me dá para pregar em lugares diferentes é a palavra certa na hora certa para aquele lugar. E há pessoas aqui hoje que desesperadamente precisam disso. Como eu disse, eu tinha cerca de 50 anos quando comecei a aprender que Deus realmente queria que eu desfrutasse a minha vida. E eu me lembro de estar deitada no sofá uma noite, eu estava assistindo um filme, eu havia trabalhado o dia todo e eu sempre fui muito trabalhadora e eu estava comendo um pouco de pipoca e acabei por perceber que eu estava ali, que eu tinha aquela vaga sensação lá dentro de mim de culpa. Já se sentiu assim quando está tentando descansar ou tenta se divertir? É como se eu devesse estar fazendo. Sabe, eu deveria estar fazendo, eu deveria estar fazendo, eu deveria... Eu disse, Deus, por que eu passo por isso o tempo todo? E ele diz, porque você acha que não deve desfrutar a si mesmo. Lembre-se agora que com a ajuda de Deus, nós podemos desfrutar de cada pequena coisa em nossa vida, incluindo as tarefas comuns de todos os dias que nós enfrentamos. Não importa as circunstâncias, dê a si mesmo permissão para desfrutar sua vida e comece isso agora.